Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Hora Suave e hoje nós vamos falar do quarto episódio da série de Ahsoka, Jedi em Queda. Mas antes de ir pro vídeo de hoje, já deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. E vamos pro vídeo de hoje. Começando com o nome, em inglês Fallen Jedi, em português Jedi em Queda, uma adaptação um pouco literal para um termo que pode ter muitas interpretações. Basicamente, Fallen Jedi é alguém que pode ter caído literalmente, e aí você pode ter isso como um termo para quem morreu, Fallen de caído, morto, e Fallen de alguém que se desgrenhou da ordem, né? Que pode ser associado tanto a Ahsoka, que nesse episódio meio que morre caindo, o que é ainda mais irônico, assim como o próprio Baylan. O que eu gosto desses personagens, do Baylan Skoll e da Shin Hati, é que assim, eles estão numa área cinza, com perdão do trocadilho de Jedi cinza, em que o Baylan, ele age como um Jedi mesmo usando um sabre vermelho, e a Hati, ela é quase que uma Sith em todo modo como ela age, então eles têm essa dualidade, e eu acho que não foi à toa. Eles têm esses sabres laranja, óbvio que eles estão remetendo ao vermelho, mas o próprio Dave Filoni já foi perguntado por isso, eles mudaram um tom um pouco, então tá mais alaranjado que vermelho. Isso pode ser um símbolo de que eles não são 100% Sith, né, até porque eles estão agindo como mercenários, eles não estão agindo a mando do Império ou coisa do tipo, então isso pode ficar um pouco no ar sobre quem são verdadeiramente essas pessoas, né. A gente não tem tanta nave e raça nesse episódio, mas eu sempre gosto de destacar a X-Wing, que é uma das minhas naves favoritas desse universo de Star Wars, e o fato da General Hera Syndulla ser líder do Esquadrão Fênix. A Fênix, que é um símbolo de morte e ressurreição, algo que aparentemente a gente tá vendo muito nessa série da Ahsoka. A gente também trabalha a ideia do vazio, né? O Baylan fala pra Morgan Elsbeth que se ela calcular errado, eles podem parar no Void, no vazio, que é um conceito que já tinha sido trabalhado no Legends, né? No antigo universo expandido, e que atualmente é muito mais uma área específica. Esse termo Void é usado para um planeta e não para uma área do universo, então vamos ver o que eles vão fazer. A gente também tem o fim de várias especulações sobre o Marrok, que era esse inquisidor que tava andando com eles. Ah, é o Starkiller. Ah, é o Ezra. Essa eu defendi, uma galera ficou brava. Quem é esse cara que tá andando com o Baylan e com a Hati? E aí a gente vê que, na verdade, pela morte dele, né, aquela fumaça verde saindo e ele virando ossos, ele nada mais era do que um irmão da noite, que eram homens que estavam abaixo das irmãs da noite nessa ordem de Dathomir, revivido, provavelmente pela própria Morgan Elsbeth, que necromancia era uma das artes das irmãs de Dathomir, e principalmente porque ele só começa a andar com o Baylan e com a Hati depois que eles resgatam a Morgan Elsbeth, e a própria Hati faz uma cara de surpresa quando ele vê ele morrendo. Pode ser pela própria morte, ou pode ser por ela não saber lidar com essa bruxaria das irmãs da noite, porque ela mesma até critica isso no primeiro e no segundo episódio. Por fim, a gente tem nossa querida Ahsoka meio que caindo para sua morte, aí novamente o Jedi caído, e a gente pensa que é isso, né, que é o que vai acontecer. Elvira, pode parar de mexer nas coisas pra eu gravar? Só que no final do episódio, revela que a Ahsoka tá no mundo entre os mundos, o que é um ponto que uma galera fica meio receosa com Star Wars, que assim, é viagem no tempo? Meio que é. O Dave Filoni fala que não é, mas meio que é. E o que acontece é como ela acessou esse mundo entre os mundos, né? Ela já tinha sido salva da morte pelo próprio Ezra, puxando ela do confronto com o Darth Vader. Aqui a gente não vê nada, mas a gente tem a aparição do próprio Anakin. E a gente tem uma questão que é, os livros atuais do canon e alguns quadrinhos trabalham a ideia de que isso não é, na verdade, uma porta de acesso de viagem no tempo, mas é meio que um purgatório, né? Sem a questão toda de julgamento, mas de um além, digamos assim, para a força, já que ela escuta vários pontos, e geralmente pontos ligados à força. O que poderia ser até um mundo entre os mundos, esse lugar a ser alcançado para que você possa virar um fantasma da força, né? Como Obi-Wan, como Yoda, como o próprio Anakin é um fantasma da força, e o Qui-Gon aparece na série do Obi-Wan. Se esse Anakin já é o Anakin pós a redenção em O Retorno de Jedi. Primeiramente, ele vira um fantasma da força, só que originalmente não era o ator do Anakin da trilogia prequel, né, até porque ele nem existia. E aí, quando o George Lucas reviu a trilogia, porque ele sempre faz essas mudanças, né, ele coloca o Hayden Christensen no lugar do ator da trilogia clássica, e aí meio que vale. Só que se você reparar no fantasma da força do Anakin, ele tem os trajes mais de Jedi, né, aquele hobbyzinho e tudo mais, e aqui ele tá com a roupa que ele usava durante as Guerras Clônicas, na Vingança dos Sith. Então, será realmente que é? Até porque eles estão usando aqueles efeitos de rejuvenescimento, e eu tava elogiando os efeitos da série aqui, mas esse Anakin, meu Deus do céu, né? Bonecão do posto, tá maluco, tá doidão! E outra parada que deixa a gente em dúvida se esse Anakin é de fato redimido é que quando encerra o episódio, a gente tem o já clássico tema do Império, né? Então a gente fica na dúvida do que vai acontecer agora, principalmente porque a Morgan Elsbeth conseguiu
ir para o lugar que ela queria ir, para achar o Tron, junto com a Sabine que tem zero treinamento, né? Mas ela conseguiu sair bem contra a Hatch, então tem 2 Sith para ela lutar. Como é que ela vai fazer isso? Como é que os outros vão achar? Como é que a Hera, como é que a Ahsoka vai sair do mundo entre os mundos para achar o Tron, o Ezra e saber o que vai acontecer. Eu acho que teve uma virada muito interessante, deixa a gente maluco para ver o próximo episódio. Eu particularmente estou muito maluco e eu não sei se vão ser só 6 episódios, então só tem mais 2, cara, muita coisa para acontecer. E lembrando que se você viu alguma referência que a gente não viu, coloca aqui nos comentários. Lembrando sempre para deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e até o próximo vídeo.